Bom dia, graça e paz de Jesus. Muita coisa a dizer, pouco tempo, mas segura aí, não precisa chegar, calma, cara. Tempo de Deus, mano. Algumas coisas que eu quero dizer antes de repartir a palavra especificamente do tema aqui. A Jumap está investindo no seu casamento com ferramentas, mas esse é um investimento indireto. Quando você pega essa ferramenta e usa no seu casamento, aí a ferramenta se torna direta, aí é um investimento direto. E não pense que um livro, um pastor, uma história, um vídeo vai mudar a sua vida. Somente Jesus causa uma transformação completa, mas Ele espera algo da sua parte. Eis que estou à porta e bato. O que a gente tem que fazer? Abrir. Ou seja, existem coisas da nossa parte. Essa aqui é uma ferramenta excelente, como eu disse ontem, é um ponto de partida para conversar sobre o assunto, para perguntar para o outro, o que Deus falou contigo a esse respeito, o que Deus está falando. Então, invista no seu casamento. E olha só, vamos fazer um ciclo aqui, porque a Jumap está investindo no seu casamento. Se você compra esse devocional, você está investindo na Jumap, que está investindo no seu casamento, que investe nos seus filhos. Então, assim, eu não sei se eu vou fazer, compra e dá de presente, mas considera seriamente fazer, ok? Vamos tornar esse investimento cíclico, beleza? Eu decidi que eu vou falar muito rapidamente aqui, brevemente, às custas do meu próprio tempo, sobre depressão. Porque quando alguém se identifica com a depressão e fala publicamente, principalmente um pastor, isso abre uma possibilidade para muitas pessoas que não sabiam como lidar com isso, tinham vergonha, tinham medo. Então, eu quero dizer algumas coisas aqui, bem rapidinho, sobre como a depressão funciona, tá? Ela é multifatorial, ou seja, não dá para dizer, desculpa, Daniel, estou complicando a tua vida aí, né? Ela é multifatorial. Por exemplo, quem mora mais no sul do país, que tem menos incidência de sol, a falta do processamento do que se chama vitamina D, na verdade é um hormônio, mas o que se chama de vitamina D leva ao que se chama de depressão sazonal. Então, simplesmente se expor pouco ao sol, ter carência de vitamina D, pode levar a um quadro depressivo. O estresse hoje é o maior causador. E quando eu digo estresse, não é só a correria do dia a dia, mas é o volume dos problemas, ou poucos problemas com uma grande dimensão, com a qual a gente não sabe lidar direito. Por exemplo, a gente se sente ameaçado pelas circunstâncias da vida, o hipotálamo manda uma mensagem para a hipófise, que manda uma mensagem lá para umas glândulas que ficam em cima dos rins, que são chamadas as glândulas suprarrenais, em cima dos rins, suprarrenais. E essas glândulas, elas produzem, além da adrenalina, elas produzem cortisol, que é o chamado hormônio do estresse. E o cortisol, ele é jogado tanto em excesso, ele é muito bom. Por exemplo, quando o pitbull vem, hipotálamo, hipófise, glândulas suprarrenais, cortisol, corre! Então, é um presente de Deus o cortisol. O problema é quando o pitbull para ali na nossa frente, e a gente olha para o lado, e a gente está cercado por pitbull, e eles não vão embora. O que a glândula suprarrenal fica fazendo? Cortisol, 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 cortisol. E aí, a gente não consegue fugir, a gente paralisa. Esse é um dos principais motivos da depressão. Mas o que isso causa? Isso causa uma inflamação no cérebro. E nesse quadro inflamatório do cérebro, a gente perde neurônios. Neurônios são muito sensíveis. E eles morrem. E antes se dizia que eles não nasciam de novo, mas já está provado pela neurociência que existe, sim, neurogênese. Mas a neurogênese, ela não dá conta da quantidade de neurônios que morrem. Então, morre muito mais do que a gente consegue produzir novamente. E, bem, então você está com menos coisas que são muito importantes para a vida, que são os neurônios. E aí, além disso, acontece que nesse quadro inflamatório tem algumas coisas que não funcionam bem no cérebro, como, por exemplo, os neurotransmissores. Deus deu os neurotransmissores para a gente conseguir perceber a vida. Por exemplo, quando você percebeu algo que deixa você alegre, a sensação de alegria que você tem é porque um neurônio mandou lá para o outro um neurotransmissor chamado serotonina. Chegou a serotonina lá no outro, uau, que legal. Aí, Deus também criou um neurotransmissor chamado dopamina, que é o que faz com que você sinta prazer. Você come uma comida, o neurônio manda para o outro dopamina. Uau, quero mais, porque dopamina é viciante. Diferentemente da serotonina, a dopamina é viciante, por isso que o prazer vicia.
Aí, por exemplo, quando você precisa fazer alguma coisa, tem que ter aquela vontade. Um neurônio manda para o outro noradrenalina, que é outro neurotransmissor. E tipo, yes, vamos lá, we can, I can fly. É a noradrenalina, certo? Só que nesse processo inflamatório do cérebro, na verdade não é cérebro, né? É em um encéfalo, o cérebro faz parte do encéfalo. Mas nesse quadro inflamatório, ainda não se sabe exatamente se diminui a quantidade desses neurotransmissores ou simplesmente se eles não conseguem funcionar direito, certo? A cada vez vão surgindo novas pesquisas. E bem, eu falei de alguma coisa espiritual até agora? Isso é totalmente biológico. Totalmente biológico, certo? Bom, aí, o que eu preciso fazer se está em falta esse... E antes de dizer o que eu preciso fazer, o que você precisa entender é o seguinte, quando esse neurônio ele diz assim, manda, olha lá, estou te mandando serotonina, shum, a serotonina vai. O outro neurônio, é para ficar feliz? Vamos avisar a galera. E aí, a rede vai se avisando para ficar feliz. E aí, o que esse neurônio que tinha mandado a serotonina para lá faz? Ele recapta a serotonina, volta, cumpriu o teu papel, fica aqui comigo bonitinho. Bem, quando a gente está com pouco neurotransmissor, aquele neurotransmissor específico, é muito ruim que esse neurônio pegue ele de volta. Percebe? Então, eu preciso ter muito mais desses neurotransmissores, e Deus é perfeito. Deus é perfeito em tudo que faz, porque Ele nos deu as condições de aumentar o número desses neurotransmissores. Serotonina é um neurotransmissor que atua principalmente no cérebro, mas você sabia que somente 10% dela é produzida no cérebro? 90% da serotonina é produzida no intestino. 90%. Então, o que você come determina o que você sente. O que eu preciso fazer, então, para aumentar o número de serotonina? Eu preciso comer alimentos que são fontes de triptofano, que sintetizam 5-HTP, que vão sintetizar em serotonina. Resumo, come banana. Come banana. Come chocolate amargo. Porque o açúcar é inflamatório e ele piora as coisas. Hoje no mundo o açúcar mata mais do que a pólvora. Hoje no mundo o açúcar mata mais do que a pólvora. Nós já chegamos num tempo da história humana que mais pessoas morrem por comer demais do que pessoas que morrem de fome. Então, coma o que produz, lá no final das contas, serotonina. Vai pesquisar na internet, vai pesquisar no YouTube, você tem acesso à informação, use direito, não é para ficar vendo meme. O cara falou que receba. O que é isso? Eu não tenho nem ideia do Luva de Pedreiro, que firmou um contrato com a Pepsi agora, né, e está indo, vai para a Copa do Mundo no Catar lá, né, o empresário deixou ele na mão, agora trocou de empresário, mas não sei muita coisa sobre esse negócio de meme. Ok? Atividade física. Eu não tenho vontade de fazer atividade física. Você não tem vontade de fazer atividade física porque você está com pouca noradrenalina. O que você precisa fazer para produzir noradrenalina? Atividade física. É um paradoxo. Mas é verdade. Então você não deve ser viver baseado na sua vontade, você tem que ser baseado naquilo que deve ser feito. E aí quando você começa, você vai vendo os resultados, então te alimenta bem, pratica atividade física, não precisa ir para a academia, só se na tua igreja tem alguém que é dono de academia. Aí ajuda o irmão. Se não, como eu disse para você, cada um no seu quadrado, em 1,5 m na frente do YouTube, vai lá, inventa coisa importante aqui, o coração acelerar. E além dos neurotransmissores, tem também hormônios importantes, como, por exemplo, a ocitocina. A ocitocina é algo que Deus deu. Gente, tudo que Deus fez é perfeito. Por exemplo, dopamina é o hormônio do prazer, e Deus injetou prazer em tudo aquilo que você precisa fazer para viver. Por exemplo, se você não fizer xixi, a sua urina vai acumular na bexiga. Acumulando na bexiga, ela pode vir para os rins. O processo inflamatório, infeccioso que pode gerar nisso pode levar a pessoa à morte. Tem pessoa que morre.
Então, quando você vai lá e faz xixi, né? Por exemplo, se você não comer, você morre. E aí você chega diante daquela comida, você come, né? A gente precisa continuar multiplicando a glória de Deus, tendo filhos, a gente precisa investir no casamento, né? Então precisa ter relação sexual. Você tem relação sexual? Uau! Você tem orgasmo e uau! Porque se você só tivesse aquele resto das coisas, tem que ligar os motorzinhos. Esse frio, depois você tem que tomar banho. Mas olha só, tem que dormir, amanhã tem que acordar cedo. A gente até pensa nessas coisas, mas a gente pensa no prazer que vai dar, né? Deus não é maravilhoso? Deus é maravilhosíssimo, e Ele retroalimenta o sistema. Oxitocina, por exemplo, que é um hormônio importante para as relações sociais, um dos meios de produzir é o contato físico. Inclusive, eu quero que você fique em pé agora e dê um abraço de 10 segundos no seu cônjuge, para produzir oxitocina agora. Deu, irmão. Ok? Olha só, meu tempo está correndo, hein? E aí, então, falei para você, alimentação, atividade física. Só que o que acontece? Quando a crise depressiva é grave, a falta de serotonina gera tanto a depressão quanto a ansiedade. A indisponibilidade de serotonina pode gerar depressão e ansiedade, às vezes as duas coisas. Então, isso é algo muito, 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 muito sério. Então, puxa, como é que até você começar a se alimentar, até o seu intestino se reorganizar, você parar de inflamar ele com alimentos que agridem ele, como, por exemplo, nós adultos tomando leite do bezerrinho da vaca. Então, existe, por exemplo, uma proteína no leite chamada caseína, que é de cadeia longa. Ela agride a velocidade do nosso intestino e gera uma resposta inflamada no nosso corpo. A pessoa toma leite, ela não sabe por que ela tem rinite, por que ela tem sinusite. O intestino é mucosa. E aí, quando tem uma agressão à mucosa, o corpo vai se defender. Então, ele vai lá para aquela mucosa para atacar. Mas você não tem mucosa só no intestino, você tem mucosa nas vias aéreas. Você tem mucosa nos órgãos genitais. E aí, por isso, infecções urinárias, rinite, sinusite, etc, etc, etc. Assim, leite é para criança, para bezerro. Mas o meu Nescauzinho, pastor. Bom, se não conseguir ficar sem, procure na sua cidade leite de vacas A2A2. Ok? Já está vindo no mercado. Você já viu na sua cidade leite A2A2? Sim? Então tá, eu descobri isso lá em Blumenau. Na verdade, eu tinha descoberto sobre o leite A2 antes, mas lá em Blumenau, na casa do Werner, que eu fui, disse, opa, então já tem no mercado. Aí chegou lá em Caxias do Sul, e quando a gente tem assim, queremos tomar um leite A2A2. O leite agride, o açúcar agride, os industrializados agridem, os embutidos agridem, tá? É bom? Mas pergunta para o viciado se ele não gosta da cocaína. Pergunta se não é bom para ele. Aí é a única vez que eu vou ter que concordar com o Alex. Pecadores. Bom, aí eu falei que se a crise for grave, eu vou precisar de uma ajuda. Vai demorar até produzir estas coisas. Aí então vem a medicação. Medicação não é coisa para louco? Gente, como é que podem dizer isso? Eu e o meu amigo que está aqui do meu lado, a gente não concorda. Olha só, hoje, existe o que se chama de inibidores de recaptação de neurotransmissores. Estou com pouca serotonina ou indisponibilidade dela por algum motivo. Aí eu tomo um inibidor de recaptação de serotonina, e o que ele vai lá? Ele vai lá no cérebro, e aí um neurônio diz para esse aqui, alegria. Esse aqui, é?
Só que esse aqui não dispara para o outro, a menos que vários outros digam para ele, alegria, 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 alegria. E uau! Aí ele dispara. E aí tem que ter um monte de neurotransmissores para esse aqui e vários outros dispararem para os outros para de fato acontecer. Então você está com um pouco dessa serotonina, o neurônio diz assim para o outro, não escuta, certo? Porque tem pouco. Então quando esse aqui manda alegria, esse aqui recebe, esse aqui vai puxar de volta, o que o remédio faz? Mão boba, não pega de volta, deixa aí. Deixa aí. Por isso que ele se chama inibidor de recaptação de serotonina. Porque ele impede o neurônio de puxar de volta a serotonina. Então fica mais disponível serotonina na fenda sináptica, que é o espaço entre os neurônios. Mas talvez o psiquiatra, ele identifique que o problema da pessoa não é falta de alegria, é falta de prazer. Então ele vai receitar um inibidor de recaptação de dopamina. Talvez ele perceba que o problema é falta de energia, então ele vai prescrever um inibidor de recaptação de noradrenalina. Às vezes o caso é muito sério, e ele vai prescrever inibidores de recaptação de 2 ou 3 desses neurotransmissores. Só isso. Só isso. Não vai mudar sua personalidade, não vai mudar quem você é. Não estou falando de determinados outros casos de depressão, que tem questão de alucinação, etc. e tal. Aí o tratamento é outro. Eu estou falando dessas coisas que estão atingindo cada vez mais pessoas, que é o dia a dia com o qual a gente não sabe lidar. Certo? Eu estou dedicando esses minutos, dentro do tempo da mensagem, que eu vou ter que correr bastante agora, mas é porque isso é comum e eu queria pelo menos desmistificar isso para você. Se o médico prescreveu, toma. Mas não é para tomar para a vida toda, simplesmente eu tomei agora, eu volto ano que vem lá no psiquiatra. Precisa ter um acompanhamento, tem que ter um psiquiatra que diga, quero ver tu de novo daqui a 30 dias. Como é que tá? Como é que tu está te sentindo? Tá bom? Daí ele pode aumentar, diminuir, mudar. Daqui a 30 dias a gente se vê de novo. Então, tem que investir nisso, tá bom? E se você está fazendo medicina, considere ir para psiquiatria. A saúde mental está em colapso e vai piorar. Se você não sabe que faculdade fazer, está considerando psicologia, faça psicologia. É muito importante. Ok? São estes as breves palavras. Tem muito mais coisa a dizer, mas eu pelo menos queria falar essas coisas. Alimentação adequada, atividade física e entenda o processo dos neurotransmissores e, portanto, se o médico receitar para você, vai lá, leia a bula e veja, inibidor de recaptação de tal coisa. É isso aí. Vai em frente, ok? Já falei para eles. Não tira do meu tempo, pastor Daniel aqui. Eu sei, é assim. De alguma forma, eu sei que todos nós fomos abençoados por essa palestra de como surge depressão e como ela se desenvolve. Portanto, nós somos uma igreja batista e eu queria devolver pelo menos metade do tempo que o pastor usou para falar sobre depressão. Os favoráveis? Então, eu estou, como presidente da Assembleia, dito isto, que Deus abençoe o nosso tempo de ouvir a pregação. Alex, tu está fora de ordem. Amor, tu me alcança um pouquinho de água? Então tá. Vamos orar? Pai, nós vivemos dias conflituosos. Enquanto mais o tempo se aproxima, as coisas não estão ficando mais fáceis, mas o Senhor nos preparou para esse momento. O Senhor nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós poderíamos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu e é em Ti que nós estamos. Tu és o nosso general. Ô Senhor, Tua palavra também diz que devemos ter por motivo de grande alegria o passarmos por várias tribulações, sabendo que a aprovação da nossa fé produz perseverança. Continua trabalhando em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E eu quero só dizer, finalizando esse gancho, que a depressão, para mim, foi uma das melhores coisas que Deus me deu. A perspectiva que eu tenho da vida, do mundo, das pessoas, a empatia que gera para Deus, porque eu sou pastor bispo, eu sou administrador. Tu para cá, tu para lá, tu para lá, tá errado, não é assim, a Bíblia não diz. Eu disse, Senhor, eu quero crescer no meu coração. Eu quero que o meu ministério pastoral se desenvolva no sentido do coração. Gente do céu,
eu vejo as pessoas de forma diferente hoje. É um presente que Deus me deu para o meu ministério, para a minha vida, mas também Deus me mostrou tantas coisas. Então, não estou feliz por estar na depressão, mas, como diz a palavra, por passar por ela. E está sendo muita bênção, tá bom? Quem quer receber a depressão, vem aqui à frente agora, então, em nome de Jesus. Vamos lá, então. Agora que eu fui agraciado com um pouquinho mais de tempo, né? Qual é a vontade de Deus para a sua vida, para o seu casamento e para tudo mais? Olha só o que diz Miqueias 6:8. Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Às vezes os crentes entram em crise, eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Ele já mostrou a você o que é bom. E o que ele pede, depois de ter mostrado? Que você viva de acordo com isso. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Isso é aplicável na sua vida em todas as áreas, incluindo e talvez principalmente no seu casamento. Vamos fazer uma aplicação, então, deste texto extensiva ao casamento. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Então, ele mostrou que era bom para o homem, né? Adão disse, uau! Bom, e o que seria viver em justiça no casamento? Praticar a justiça no casamento, entregar ao outro o que lhe é devido e você se comprometeu a entregar. Simples assim. É cumprir com o seu compromisso. E o que é amar a misericórdia? Amar a misericórdia no casamento é entregar para o outro, mesmo que ele não esteja entregando para você. Isso é misericórdia. Se não for assim, é troca, é comércio no casamento. É empréstimo com juros altos. É acolher o outro quando ele não consegue cumprir a parte dele, enquanto ele não conseguir a parte dele. E o que é andar humildemente em seu casamento? Humildemente diante de Deus em seu casamento. É reconhecer que sem Ele é impossível. Tudo posso naquele que me fortalece. O relacionamento no casamento flui na proporção do nosso relacionamento com o Senhor. Por isso eu concordo muito com uma frase do Emerson Egerix, que é o autor do livro Amor e Respeito, que é o segundo mais indicado, na minha opinião. O primeiro é o Significado do Casamento, do Timothy Keller, e o segundo é Amor e Respeito, do Emerson Egerix. Olha o que o Emerson Egerix diz. Concluí que não temos uma crise conjugal na comunidade cristã. Temos uma crise de fé. Percebe? Crente não tem crise conjugal. Crente tem crise no seu relacionamento com Deus. Aí vai afetar o seu relacionamento conjugal, percebe? Quando você está bem com Jesus, estará conectado à fonte de todo o bem, para repartir amor no seu casamento. Mas se você não está cultivando seu relacionamento com Jesus, você não vai ter a energia suficiente para amar sem parar. Você precisa estar cheio de Deus para poder transbordar esse amor com seu cônjuge e suportar as pressões que surgem no relacionamento. Eu quero pedir que... quantos casais aqui estão casados há menos de um ano, fiquem em pé. Enquanto eles vêm aqui... Não todos. Quantos estão casados há menos de 6 meses de vocês? Aqui. Quantos menos de 5 meses? Vocês é 6 meses? 5? 5? Foi um casamento coletivo? 4? Vocês? 5? Ok, obrigado, podem sentar. Vem aqui vocês dois. Enquanto eles vêm, eu quero dizer o seguinte. Que lua de mel, hein, no resort? Vem aqui, podem vir aqui. Então, você é a Laísa do Fábio, e você é o Fábio da Laísa. Concluí aqui. 4 meses de casamento? Ele é perfeito, né? Ela é perfeita, né? Ai, jovens. Eu gostaria, Fábio, que você viesse para cá e ficasse de frente para lá. E você, Laísa, ou Laísa? Laísa, pode ficar de costas para o Fábio, por favor. Eu tenho aqui 2 latas de um refri
não devemos tomar refrigerante, ele inflama o organismo. Ah, mas o zero é pior ainda, porque ele tem outras coisas para compensar a falta de açúcar, tá? Isso aqui eu peguei para mostrar algumas coisas apenas, tá? Então, eu vou pegar essa lata de Coca-Cola aqui, que vocês estão vendo, e vou colocar na mão. Qual que é a tua mão mais fraca? Quantos anos tu tem? Tenho 26. E até hoje tu não tem certeza sobre qual que é a tua mão mais fraca. Tá, então segura essa latinha aqui. Laisa, qual que é a tua mão mais fraca? A esquerda? Então, também estou dando para ela aqui uma lata de Coca-Cola. Segure com a mão esquerda. Pode segurar assim, ó. Assim. Pode segurar assim. Então, quem é o mais forte aqui do casal? Fisicamente? Fisicamente. É o Fábio. Concorda? Então, agora, eu gostaria que vocês dois, quando eu contar 3, apertem com a mão mais fraca de vocês e tentem esmagar esta lata. 1, 2, 3, já! Ela abriu. Eu falei que ela era mais forte. Aí fica ruim para nós, né? Não deu, falei. Aí eu quero a lei Mário da Penha agora, entendeu? Pô, Fábio, eu devia ter pedido um casal casado há um pouco mais tempo, o rapaz está sem forças. É? Tá, obrigado. Palmas para eles, por favor. Obrigado, podem sentar. Na verdade é o seguinte, ó, Fábio, Laisa, presente para vocês, de casamento, para vocês lembrarem disso. Não é para tomar, tá? Mas olha só, por que será que a Laisa conseguiu amassar a latinha dela e o Fábio não? Porque a dela estava vazia. Meus irmãos, a palavra de Deus diz, deixem-se encher pelo Espírito Santo. Traduções mais antigas diz, encham-se, mas é impossível a gente se encher do Espírito. Ele é uma ação constante dele como vento de Deus, como sopro de Deus, como vida de Deus nos encher. Então, por isso que eu gosto das traduções que trazem, deixem-se encher pelo Espírito. Porque quando nós estamos cheios, a pressão vem, mas a gente aguenta. Mas se a gente está vazio, a pressão vem. Quando a pessoa diz assim, pastor, mas ela era muito bonita, ela deu em cima de mim, eu sei que eu sou casado, mas aí não tinha como resistir. Tinha, se você tivesse cheio do Espírito Santo, você resistia. O problema não é a beleza da mulher, o problema é o que está dentro de ti, ou o que não está dentro de ti. E a minha última palavra aqui neste retiro é, encha-se da vida em Cristo. Que o poder do Espírito Santo preencha você. Aí você vai poder viver de acordo com a vontade de Deus, porque vazio não tem como. Então eu quero deixar alguns elementos da vontade de Deus, né? Porque hoje a gente está vendo aqui sobre um casamento no qual eu me comprometo a viver de acordo com a vontade de Deus. Eu quero falar sobre algumas coisas que são a vontade de Deus. E a primeira delas eu quero reforçar. Ame e respeite. Isso é vontade de Deus para você no seu casamento. Ame e respeite. Efésios 5:33. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o marido. Nós já vimos que isso aqui se trata de um mandamento. Então, se é um mandamento, quando eu não sou amoroso com a minha esposa, quem é que eu estou atingindo em primeiro lugar com a minha falta de amor? Quem? Deus. Percebe isso? Percebe a gravidade disso? Quando o marido é rude, ignorante, indiferente com a esposa, ele está atacando o Senhor, em desobediência, em rebeldia. E Hebreus fala, né, sobre aquilo que nós fazemos conscientemente que é pecado, que é desobediência a Deus, nós estamos novamente expondo o Filho de Deus. Toda vez que a esposa não é respeitosa com o marido, quem é que ela está atingindo primeiro? O noivo celestial, Jesus. Então, quando você ama e respeita, é a Deus que você está agradando, e quando você não ama e não respeita, é a Deus que você está desagradando. Sempre que falta amor e respeito, o primeiro atingido é o Senhor.
Por isso, não veja amor e respeito como algo para fazer o seu casamento funcionar melhor. Vai funcionar melhor com amor e respeito, mas não é por isso que eu amo e respeito, é porque meu Deus mandou. E se meu Deus mandou, Ele sabe o que está mandando, Ele sabe o que está fazendo. Então não vai ter a ver com a minha vontade de naquele momento ser amoroso, a minha vontade de naquele momento ser respeitar. Não vai ter a ver com ele ser respeitável ou ela ser amorosa, mas tem a ver com o meu relacionamento com o Senhor. Quando nós olhamos para mulher de Provérbios, em 31, a gente foca muito nela, né? Mas lá fala sobre marido, fala sobre filhos desta mulher também. E olha só o que a gente encontra lá em Provérbios 31, vendo como que essa mulher faz as coisas, e olha o resultado disso na vida do marido dela. Provérbios 31, 23. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Se você ler e reler Provérbios 31, você vai perceber que a maneira como essa mulher vive, que produz o respeito que o marido dela recebe. Porque é difícil respeitar um homem que é desrespeitado pela esposa. Sabia disso? Mas quando o cara olha assim, olha como essa mulher trata esse marido. Isso traz para esse homem estima. Esse cara deve ser diferenciado, porque olha como a mulher dele trata ele. Então perceba que a mulher de Provérbios produz para seu marido respeito não só dentro do lar, mas ele é estimado entre os juízes. Imagina, ele se senta ali e o juiz diz assim: eu queria ter o casamento desse cara. Talvez alguns não, eu queria ter a mulher desse cara, mas aí já é pecado. Viu? Ou eu queria que a minha esposa fosse como a esposa desse cara, porque olha o respeito que essa mulher produz para ele. Só que tem algo fundamental aqui da parte do marido, por isso que é um ciclo. Ele demonstra preço pela esposa. Olha o versículo 28 e 29. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Obrigado pelo apoio. Olha o ciclo aqui acontecendo. Seu marido a louva, obviamente não a louva como Deus, mas no sentido do reconhecimento, do elogio, do apreço, do reforçamento. Seu marido a louva, e ela, cheia desse amor que ela recebe do marido, desse elogio que ela recebe do marido, ela vive um tipo de vida que produz respeito para ele. Então, quando nós obedecemos o mandamento de amar e respeitar, olha o reflexo que existe nisso. Tipo, eu quero encontrar a mulher de Provérbios, então seja como o marido dela, que a louva, que reconhece o valor que ela tem. Isso é fundamental, porque daí o cara casou com ela, ela era magrinha, daí como tu é linda, que tu é maravilhosa, que tu é isso, que tu é aquilo, e tal, e daí ela começa a ganhar peso, ele pensa: eu não vou elogiar mais, vou deixar ela sentir falta do meu elogio, porque daí ela se toca e vai emagrecer, como se fosse simples assim. Aí ele para de dar o reconhecimento, ele para de dar o valor, ou ela já está com as marcas que são dele, e ele para de apreciar, e ela afunda ainda mais em ansiedade, e vai ganhando mais peso, e vai ganhando mais rugas, e vai ganhando mais coisas, e em vez dele apresentar a si mesmo como esposa gloriosa, ele está cada vez mais prejudicando a vida dela. Então tem que ter esse ciclo, seja o marido de Provérbios, seja a esposa de Provérbios. Mulheres que se sentem amadas e valorizadas desenvolvem todo o potencial dado por Deus. Mas ainda assim, se algum marido pensa: olha, mas eu vejo as características da mulher de Provérbios e eu não sei, não parece muito a minha. Olha só o que está escrito lá. A mulher de Provérbios acorda cedo, cuida da casa, trabalha fora parte do dia e a sua lâmpada não se apaga de noite. Ou seja, a mulher de Provérbios vai lá no porto, ela faz negócios, ela troca tecidos, ela faz um monte de coisa, ela chega em casa e ela não diz assim: estou cansada, hoje não. A lâmpada não apaga dessa mulher, né? A mulher com a lâmpada acesa. Mas se atente a esse detalhe, se você pensa assim: não sei, minha mulher não está se enquadrando aí na mulher de Provérbios. Olha o que diz o versículo 15: é ainda a noite, e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas.
Meu amor, eu quero que você seja esta mulher de Provérbios, que acorda cedo, que ganha lucros para a nossa casa, que cuida bem de nossos filhos, que gerencia bem o nosso patrimônio. Ah, é? Então eu quero pelo menos 5 servas. Entende? Porque você olha para a mulher de Provérbios, quer enquadrar sua esposa aí, né? Mas às vezes ela é empregada doméstica em casa. Vamos repensar os conceitos aí, tá bom? Bom, eu sei que a gente está em crise, etc e tal, acho que tirando o Gilberto, que deve ter umas 5, 6 servas lá para a esposa dele, né? Mas não significa que a esposa não possa fazer as tarefas domésticas e nem que o homem não possa fazer. Mas se trata de amar e respeitar em submissão a Deus, e isso vai trazer no casamento boas repercussões. Segundo, está preparado? Está preparada? Está preparado? Está preparada? Talvez vocês não me convidem mais. Estou nem aí. O profeta, ele vem e fala. 3, 2, 1. Faça sexo. Não, só um pouquinho, só um pouquinho. Vocês estão no resort. Eu não acredito que essa tensão toda chegou até o último dia. Pelo amor de Deus, né? Eu teria que chegar aqui e dizer assim, gente, faça sexo. Não, pastor, dá um tempo, né? Pô, ô Alex, dá um tempo maior aí, pro pessoal. Olha aí essa tensão aqui. Viajar de volta agora, essa tensão. Eu tenho que fazer o check-out agora. Pá, que loucura. Dá um abraço nele, promete alguma coisa para esse homem. Eu te entendo, irmão. Olha o que diz 1 Coríntios 7. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Adultério não se justifica, mas se explica. Não justifica um homem que não tem sexo em casa adulterar, mas explica por que ele adulterou. Não justifica uma mulher que não recebe atenção, carinho em casa adulterar, mas a falta de atenção, carinho, afetividade, explica por que ela adultera. Entende a diferença entre explicar e justificar? Nada justifica o pecado. Ah, mas ele me dava flores e meu marido não. Não tem justificativa para pecado. Mas olha, a Bíblia é tão transparente que Paulo está dizendo o seguinte, gente, se vocês não fizerem sexo, Satanás vai tentar vocês, porque essa é uma necessidade legítima de adultos casados. Se vocês não fizerem isso, Satanás vem com tudo para cima de vocês. Marido e mulher pertencem um ao outro. Sexo é uma necessidade dos dois. Deve ser atendida sem privação. Ah, pastor, eu quero que o meu marido seja mais bíblico, eu quero que ele ore mais. Pastor, eu quero que a minha mulher seja mais bíblica, eu quero que ela faça mais sexo comigo. Os dois estão certos, sabia disso? A gente espiritualiza algumas coisas e as outras parece que não. Quantas mulheres reclamam que seu marido não lê a Bíblia e não oram? E ela se nega sexualmente. Aqui é só um exemplo, porque tem homens também que se negam sexualmente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, a gente não vai ter tempo para falar sobre isso, mas a falta da potência masculina tem a ver com como que ele se sente em relação a si mesmo e como ele se sente em relação a você. Se ele acha que ele não pode liderar você, e você não é só um relacionamento casual, vai ser difícil para ele ter ereção. Ele precisa se sentir o príncipe encantado, aquele que está ali para salvar a sua vida. Tirar o tédio de você, ser o grande cara lá, o garanhão.
Sem essas coisas, gente, é muito difícil para nós homens funcionarmos. E por isso que cada vez menos no casamento há relação sexual. É um desafio. Por isso que a gente tem que estar juntos em Cristo e um no outro, com cumplicidade, companheirismo. Mas perceba, sexo é mandamento. Casou, sexo. A menos que, por algum motivo específico, claro, de saúde, não possa fazer. Sexo é tão mandamento para o casamento quanto a oração. Perceba disso. Então percebe que quando, ali está dizendo o seguinte, olha, não se privem um ao outro, exceto por mútuo consentimento. Lá em casa não tem mútuo consentimento, eu não vou consentir, tem que ter os dois. Brincadeira, tem que ter compreensão, tem que ter entendimento, tá? Mas perceba, por mútuo consentimento, ou seja, os dois têm que concordar. Não é assim, hoje sim, vamos concordar com o sim? Não, um é do outro. Vamos concordar com o não. Esta é a exceção. Porque se o meu cônjuge me procurou, ele está com desejo, seja emocional, seja físico, seja do que for, eu vou atender. Mas nesse momento eu estou lá embaixo, vamos subir junto. Vamos passar pelo processo. Eu não vou ter tempo para dizer para você, mas por muitos anos, para dizer tudo para você, eu fui viciado em pornografia, já era pastor, estou falando de cerca de 6 anos atrás, e era uma vergonha para mim, porque um tablet, não esse, um outro que eu tinha, graças a Deus passei adiante aquele tablet, porque ele me lembrava desse tempo, era o tablet que eu usava para assistir pornografia, era o tablet que eu usava para pregar. E a pornografia, ela é viciante porque ela gera dopamina. E quando Deus estabeleceu o sexo, quando a gente tem o relacionamento sexual, está produzindo ocitocina, está produzindo dopamina, na hora do orgasmo, dopamina. Só que a pornografia, ela gera inúmeras vezes mais dopamina. É uma bomba de dopamina, só que dopamina vicia, e tudo que vicia, você sempre vai precisar de uma dose cada vez maior. Então, se antes eu precisava assistir 1 ou 2 vídeos para concluir aquele ato pecaminoso, bom, daqui a pouco eu precisava de 3, 4, e daqui a pouco não era só mais aquele tipo de vídeo, tinha que ser um vídeo um pouco mais forte, um pouco mais pesado, e daqui a pouco tinha se passado 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu desperdiçando o tempo que Deus tinha me dado para viver a minha missão nesse mundo, porque eu precisava de drogas cada vez mais fortes. Então, eu tomei uma decisão de confessar isso para a igreja, obviamente, confessar primeiro para a Paula, até porque eu passei uma vergonha muito grande, porque em determinado momento eu vi que ela dormiu, e eu fui lá, então, para ver pornografia. Bom, ela dormiu, não vai ter, eu fui lá assistir pornografia. Só que quando eu voltei, ela quis ter intimidade sexual. Bom, você sabe, sair dali agora, 3 minutos depois, não vai acontecer. E aí eu disse para ela por que não aconteceu, confessei, pedi perdão, todo envergonhado, e pela graça do Senhor houve restauração na minha vida após a confissão e determinadas decisões. Mas acontece que, quando eu ia ter relação sexual com a Paula, que é linda, maravilhosa, eu não preciso provar isso porque você já viu como ela é maravilhosa, essa quantidade de dopamina não era suficiente para eu ter ereção. Essa quantidade de dopamina não era suficiente para eu chegar ao orgasmo, para eu dar prazer para ela. Então, o que eu precisava fazer? Recorrer àquelas imagens, àquelas lembranças. Então, eu estava com a minha esposa, e a verdade é que eu estava usando ela para me masturbar. Percebe a gravidade disso? A profundidade disso? E aí eu disse, amor, é o seguinte, nós vamos ter que recomeçar. Eu quero tirar todas as mulheres, todas as imagens que eu tenho pornográficas na cabeça. Eu quero só você, porque você basta, você é linda, você é maravilhosa, você é um presente de Deus na minha vida. Só que tu vai ter que ter paciência comigo. Você vai ter que investir em mim com misericórdia, entender que tem coisas que vão demorar a subir. Então, a gente passou mais tempo nas preliminares. Mais tempo, mais tempo, mais tempo, mais tempo, mais tempo, mais tempo. Não entendeu a ideia do mais tempo? Está demorando? Eu disse, eu quero me descontaminar. Eu quero que tu seja a cura da parte de Deus na minha vida. Um desafio, um grande desafio. Satanás faz tudo para que a gente faça sexo antes do casamento ou fora do casamento. E ele faz tudo para a gente não fazer sexo dentro do casamento. Homens e mulheres são diferentes por causa do pecado em relação à sexualidade. Por exemplo, mulheres para fazer sexo precisam se sentir bem. Precisam estar bem com a vida, certo? Mulheres para fazer sexo precisam se sentir bem.
Homens, para se sentirem bem, precisam fazer sexo. Vai dar certo isso? Já pensou? Mulher, para fazer sexo, tem que se sentir bem. O homem, para fazer bem, tem que fazer sexo. Por isso que lá, na consequência do pecado, Deus diz: o teu desejo será do teu marido e ele te dominará. Ou seja, ali, em vez de nós irmos na mesma direção, vai ter colisão, vai ter problema. Por isso que a gente precisa de uma restauração completa no Senhor Jesus. Sexo é vontade de Deus para marido e mulher, seja bíblico. E aí, tenham paciência um com o outro. Se amem, voltem a viver a sexualidade, invistam no seu relacionamento, quebrem tabus dentro do casamento de vocês. Uma pessoa perguntou para nós lá, entre marido e mulher pode tudo? Aí uma disse assim, não pode, o leito tem que ser sem mácula. Tá, mas qual é a tua interpretação para leito sem mácula? Para mim, leito sem mácula é aquele que não tem a pessoa que não deveria estar ali. Agora, por exemplo, você pode tocar com a sua mão no pênis do seu marido? Normalmente a resposta é sim. Não precisa responder mais. Pode tocar com a sua barriga na mão dele, no pênis dele? Pode tocar com a sua coxa no pênis dele? E pode tocar em tal lugar? Não. Então quer dizer que tem parte do corpo que Deus deixa tocar o pênis e tem parte do corpo que Deus não deixa tocar o pênis? Como assim? Por quê? Não vou voltar, Alex. Então, assim, precisa ser digno. E o que significa digno? Aquilo que nos faz bem, que não mancha a imagem e semelhança de Deus em nossas vidas. Então, tem uma coisa que talvez para você não vai ser legal, para o outro vai ser, e aí marido e mulher vão entrar em acordo, vão conversar, é mútuo consentimento, ok? Mas seja bíblico. A gente não está mais conseguindo, faz tempo que a gente não tem relação sexual. Começa com toques, se toquem um ao outro. Façam carinho no outro. Tirem as roupas e deitem na cama e dizem assim, olha amor, eu não sei se vai rolar, faz tempo que não rola, né? A gente passou por tanto problema, tanta coisa, mas vamos ficar aqui, se curtindo, se tocando, sentindo o cheiro um do outro. Deixa rolar, deixa acontecer. Não se sinta no compromisso, homem. Eu sei que quando a gente vai ali para o sexo, né, a gente tem que ter ereção, tem que levar ela ao orgasmo, tem que ter orgasmo para mostrar que é forte e tal. Esquece, curte o momento. Kama Sutra Gospel. Não foque no orgasmo. Não foque no orgasmo. Foque em ter prazer, em viver o momento. E por fim, cumpra seus papéis. Exerça o seu papel bíblico. Maridos, lembrando, Efésios 5:23, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Marido, lidere. Liderar, como disse o Fábio, não significa mandar, significa ter a responsabilidade da escolha para a missão, da decisão para a missão. Mas o marido que é conforme Cristo, ele toma uma decisão abrindo mão da sua escolha. Por exemplo, Jesus Cristo, eterno Deus, glorioso, poderoso, abriu mão de sua glória, né? Esvaziou a si mesmo, entregou-se. Então, nós, maridos, somos chamados a tomar decisões, abrindo mão da nossa escolha. Então, significa que eu que decido lá em casa, mas eu decido a escolha que a Paula faz. A menos que, no discernimento que Deus me deu, eu perceba que essa não é uma escolha que vai fazer bem para a nossa missão de glorificar a Deus, de nos amarmos cada vez mais e edificarmos a nossa família. Percebe? Eu sou o líder, eu tomo a decisão, mas eu decido na base da entrega. Eu vou fazer tudo para viabilizar o que a minha esposa deseja. E olha só o que está escrito aqui. Para esposas, Efésios 5:22, esposas, que cada um de uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu marido. Aqui tem algo interessante, esposas. E algo interessante, maridos, não existe um mandamento para o homem sujeitar a mulher, percebe? Não está escrito assim, maridos, sujeitem as suas esposas a vocês. Tem esse mandamento?
Não tem. Então, ser grosso, ser rude, ser impositivo, falar alto, ser ameaçador, não tem nada a ver com ser o cabeça. Nada a ver. Não é você que tem que sujeitar a sua esposa. O mandamento é para a esposa, é para mulheres. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos. Submetam-se aos seus maridos. Por que é um mandamento para ela? Porque ela tem naturalmente um desejo de conquistar e manter as coisas em ordem. Então, quando a mulher lidera, ela vai fazer de tudo para que seja um ambiente protegido. Então, precisa que tenha alguém que tenha o perfil de conquistar, porque tem que ter algo a proteger. Então, vamos conquistar, vamos ampliar o que precisa ser protegido. E aquilo que é natural, não tem mandamento, aquilo que não é natural, a Bíblia nos ajuda. Então, mulheres, sujeitem-se à liderança de seus maridos. Vocês são dois iguais. E o que a Bíblia está dizendo? Homem, fica na frente, se precisar morrer, morre, mata no peito. E está dizendo para a esposa que é igual a ele, em potencial, em capacidade, diferente nas complementariedades. Está dizendo para a mulher, mulher, sujeite-se, dê um passo atrás e fique sob a liderança dele. Vocês são dois iguais, mas esse aqui está aqui para levar o tiro. Você está aqui para encorajar e cuidar e dizer, vamos, a gente vai conseguir juntos. Tem machismo aqui? Tem feminismo aqui? Não, não tem, tem complementaridade. Porque quando o marido entende que ele está ali para se entregar, quando a esposa está ali para se submeter, eles até brigam, mas eles brigam assim, amor, vai ser do teu jeito. Não, senhor, vai ser como tu queres. Me respeita, vai ser do teu jeito. Não estou me sentindo amada, faz como tu quer. Pensou nisso? Gente do céu, como Deus é perfeito. Um querendo se entregar, outro querendo se submeter. Eita, Deus maravilhoso. Bem, concluindo, leve seu relacionamento com Jesus a sério e a partir disso leve seu casamento a sério. Seu casamento está mais ligado a Cristo do que você imagina. Efésios 5, 31. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o marido. Percebeu aqui? Está dizendo, ama a tua esposa, respeita o teu marido. Isso é um mistério, tem a ver com Jesus. Encontre nele tudo que você precisa, porque ele tem tudo que você precisa. Deus abençoe. Amém.